noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Meu agradecimento à vereadora Paula pela cedência do seu espaço e hoje, especialmente, num dia que nós temos um tema explosivo para abordar, que é essa questão da greve dos trabalhadores da Visat. Mas, antes disso, eu gostaria de saudar o Dr. Jean Carbonera, para quem não sabe, ex-servidor desta casa, trabalhou aqui conosco, né? Depois se afastou, com tempo no exterior, né? Uma pessoa que tem uma dedicação muito grande a esse tema que ele se dedica, né? Da questão da assistência ao sistema prisional. E, de fato, essa é a realidade que ele nos mostrou, né? Nua e crua, né? E eu diria, vereadora Paula, que eu colocaria hoje, eu já estou conseguindo fazer, assim, de tanto participar desses debates, algumas sínteses, né, com relação ao problema da violência no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Eu diria que a principal delas, sem dúvida nenhuma, é a injustiça social, de um modo geral, a regra geral, né, mas eu diria que, principalmente, a questão do tráfico de drogas é, hoje, sem dúvida nenhuma, o principal causador, né? Causador do grande número, elevado número, né? De prisões, de condenações, de reincidências e assim por diante, né? Então, eu concordo muitas vezes com aqueles que dizem que nós temos que atacar as consequências. Não, eu acho que tem que atacar a origem, né? Eu acho que nós temos que atacar a origem, que é a questão do tráfico, né? E aí eu associaria a questão do tráfico, a sua propagação, especialmente eu ouvia muito, gostava muito de conversar com o ex-juiz de direito, doutor Marino Cury, ex-presidente dessa casa, e ele sempre nos dizia, e ele lecionava na Universidade de Direito Penal. Lecionava Direito Penal, né, Norberto? E ele dizia de que sem polícia corrupta, a corrupção policial está na origem de uma grande parte dos problemas que nós enfrentamos. E aí a gente pega, assim, vereadora Paula, principalmente a corrupção policial dentro dos presídios, ela é reincidente, né? Ela pode se justificar que são mal pagos, falta de efetivo e assim por diante, mas sem corrupção policial, uma grande parte, né, desses problemas criminais não aconteceriam. E eu estou especialmente focado, vereadora Paula, na fala do Dr. Marcelo Groy. Principalmente a partir da evolução do celular, né? O celular, sem dúvida nenhuma, facilitou muito o crime organizado. A criação das facções, desses agrupamentos, né? Que passaram a controlar o crime no Brasil inteiro, né? E ontem, quando nós discutimos a questão de um presídio federal, aqui a gente já começa a fazer o sinal da cruz, né? Vamos trazer para cá os problemas que eventualmente nós não temos, né? Já algumas pessoas já nos comentam isso, né? Então, fica essa questão com relação à fala do Dr. Jean Carbonera, que, de fato, esse tem que ser um tema recorrente aqui na casa, né? E, na medida em que nós pudermos colaborar do ponto de vista de buscar caminhos, alternativas, soluções, dentro da nossa capacidade, nós temos que continuar insistindo. Mas agora eu gostaria, vereador Adiló, e aí não tem como fugir desse assunto, né? Hoje pela manhã, 6h30 da manhã, Assembleia dos Trabalhadores da Visat, definição pela greve por tempo indeterminado a partir de segunda-feira. Se hoje pela manhã o caos já estava estabelecido, né, só pelo simples atraso, né, da largada dos ônibus em razão da realização da Assembleia, imaginem a partir de segunda-feira, quando se não dá
mas nenhuma alternativa, né, à categoria. E não há como eu vir aqui e fazer o discurso feito pelo prefeito gestor de que a prefeitura não tem nada a ver com o assunto, né? Isso é uma ação de irresponsabilidade, né? Eu acho que esta casa, de maneira conjunta, tem que chamar a responsabilidade do senhor prefeito de que, sim, ele tem muita participação nisso, e eu vou ser um vereador, Adilógio Domênico, que, logo ali adiante, vou encaminhar ao Tribunal de Contas, se outros vereadores me acompanharem, definição, se entrar alguma ação de indenização de parte da Visat contra o município, e vejam-se que já são 60 dias sem reajuste da tarifa. 60 dias, 120 mil pessoas que trafegariam nos ônibus diariamente. Se nós pegarmos a diferença entre a passagem praticada de R$ 13,40 para R$ 4,00, arredondando o valor calculado pelo município, vamos ver quanto já daria isso de indenização que o município eventualmente terá que pagar. Se lá, no início de janeiro, o prefeito tivesse estabelecido, a partir da definição do Conselho, uma negociação, estabelecendo uma tarifa, nem que fosse, vereador Adilá, R$ 13,80, tá? Sem discutir o problema das gratuidades, mesmo assim, uma diferença de 40 centavos, imaginem quanto isso vai representar logo ali adiante. E eu continuo insistindo de que o município tinha a motivação, tinha o argumento para recolocar essa questão na pauta, numa discussão com a Visat, a partir da fala do chefe de gabinete do prefeito gestor, aonde o senhor Júlio Freitas, num debate conosco na Rádio São Francisco, colocou claramente e corretamente que, se provando o desequilíbrio econômico, financeiro do contrato, estaria justificada a possibilidade de um reajuste ou de uma redução. Quando se levanta a questão Permita uma parte depois, vereador Filho. Do desequilíbrio econômico financeiro do contrato, está muito claro que vale para as duas partes. Vale para o município para baixar a tarifa, em razão de definições como essa, eventual de uma discussão sobre a questão das gratuidades, ou houve uma redução do óleo diesel, ou houve uma redução não sei no quê, caberia tranquilamente ao município propor uma redução no preço da tarifa. Como cabe à empresa, uma parte também, a partir do momento que constata que houve reajuste dos seus insumos e da mão de obra, solicitar o reajuste. Na fala, depois ratificada em entrevista no Jornal Pioneiro, o secretário-chefe de gabinete, ele dizia que a prefeitura estaria fazendo estudos que comprovariam, né, que houve um desequilíbrio em favor da empresa no decorrer dos anos, né? Mas isso não faz parte do contrato, não tem a mínima possibilidade, só se fosse judicialmente, se buscar uma discussão sobre esse eventual desequilíbrio, como que se colocando que os prefeitos que o antecederam, o atual prefeito, teriam sido irresponsáveis e dado reajustes acima daquilo que seria plausível do ponto de vista de restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Só coisas no ar, né? Denúncias vazias, sem comprovação prática, zero, né? E a outra ação temerária do prefeito volta a cobrar o imposto sobre serviços da empresa, que já havia sido retirado na tarifa anterior de R$ 13,40, né? E, portanto, não fazia parte do valor daquela tarifa, na medida que houve a isenção, e o prefeito poderia ter ainda em janeiro, quando assumiu, ter encaminhado um projeto de lei a esta casa
propondo o prosseguimento dessa isenção. Me permite prosseguir em declaração de líder. Vereador Ed Carlos, por favor. Visualmente, o vereador Ed Carlos solicita uma declaração de líder à bancada do PSB. Obrigado, vereador meu líder. Eloy Frisso. Obrigado, meu líder. Então, pela fala dos representantes da empresa aqui na audiência pública, isso representa em torno de 300 mil mensais, né? Então, veja-se que nós estamos chegando a um momento em que as coisas vão se radicalizar. Vão se radicalizar, né? E aí nós temos que chamar a responsabilidade, eu acho que essa casa deve chamar a responsabilidade do prefeito, porque efetivamente ele tem que buscar algum caminho, e nós aqui já em várias oportunidades temos insistido dando alternativas, né? Porque senão fica a situação para nós de que, e eu acho que o prefeito de forma inteligente está tentando impor a opinião pública de que quem está defendendo o reajuste do preço das tarifas é a Câmara Municipal, né? Quando a gente tenta chamar aqui o prefeito à responsabilidade, né? Sobre uma situação onde está colocando em risco uma empresa que presta um bom serviço à cidade, uma empresa referência no Brasil, né? Uma empresa referência no Brasil, na prestação de serviço de transporte coletivo, e nesse sentido nós estamos, de fato, muito preocupados. Vereador Adiló, eu quero crer que aquela fala que eu fiz em outra oportunidade, de que o prefeito está esperando que a empresa vá à justiça para aí se justificar de que não foi ele que deu o reajuste, foi um juiz, né? Que isso não seja real, né? Porque aí nós não precisamos de prefeito. Então já entrega a administração da prefeitura para o diretor do foro direto, né? Aí nós não precisamos de prefeito, né? Então, nesse sentido que eu quero registrar aqui, dividir com os colegas de novo essa apreensão. Pois não, vereador Adiló? Obrigado pela parte, vereador Eloy. Se deixe bem claro, este Poder Legislativo não quer aumento da passagem. Então, nós não queremos que a Justiça arbitre baseado na planilha o aumento. Então, vamos deixar bem claro, porque senão tem uns plantonistas aí das redes sociais que já vão dizer que nós estamos querendo aumento. Não, nós não queremos aumento, estamos aplaudindo a questão de manter a passagem, mas tem que se buscar mecanismos legais. E no momento que o prefeito decretou a passagem 3,40, sem publicar a planilha que lhe dá o embasamento, nós já abrimos um conta corrente devedor. E essa conta é milionária. Se eu não estou enganado, dá 1.800.000 por mês, 60 mil reais por dia, 100 mil passageiros, 60 centavos. Nós já estamos devendo 3.600.000. Quem vai pagar essa conta? Então, eu assino junto com Vossa Excelência comunicação ao Tribunal de Contas, resguardando os interesses do contribuinte, porque nós vamos pagar essa conta junto. E tem mecanismos para manter a passagem a 3,40. O que está faltando em Caxias, infelizmente, é o Poder Executivo cumprir o seu papel de provocar o diálogo entre todas as partes, corrigindo gratuidades e tantos outros casos que é possível. Obrigado pela parte. Vereador Cassina. Eu concordo também com todos os posicionamentos, né? Na mesma linha, tem uma coisa que o prefeito pode fazer da forma mais fácil do mundo. É isentar o ISS. Não precisa pedir para ninguém, não precisa reunir ninguém, não precisa fazer conselho, não precisa fazer coisa nenhuma. É só dar um canetaço, isenta o ISS, assim como fez o prefeito Alceu, que com aquela isenção do ISS, ele conseguiu segurar mais um ano o mesmo preço. Então, é vontade política realmente, é gente que não é comprometida com a comunidade, falta de capacidade, falta de gestão, embora seja o PG, né? Eu acho lamentável a coisa ir para esse caminho, porque é fácil de resolver. Qualquer um sabe que as coisas que ficam represadas, daqui a pouco vem a conta e salgada com juros e correção monetária. Então, ainda há tempo de se fazer alguma coisa, basta um pouquinho de vontade. Obrigado. Concordo, vereador Cassina, com uma análise de Vossa Excelência, e registro de que
não há como não ser solidário, vereador Rodrigo Beltrão, vereador Renato, com o pleito dos trabalhadores rodoviários, né? Que estão aí aguardando seu dissídio já há 2 meses, né? Não existe um acerto, né? Provavelmente o impasse vai acabar sendo resolvido pela Justiça do Trabalho, né? Se há essa possibilidade de uma composição na Justiça do Trabalho, ou esse dissídio vai ser levado a julgamento, né? E, obviamente, que não existe a mínima possibilidade de que não haja, pelo menos, o repasse da inflação do período. Não existe a mínima possibilidade de que não haja o repasse da inflação do período. E na audiência pública aqui colocada, ficou mais do que claro de que a questão dos valores pagos aos trabalhadores representam, na planilha do GEIPOT, né, que é adotada pelo Brasil inteiro, um percentual de 55% do custo da tarifa, né? Então, o impacto é muito grande, né, no reajuste, por conta, principalmente, da reposição salarial dos trabalhadores, né? Eu vejo que a empresa vem procurando reduzir servidores, né, procurando reduzir custos, acumulando, eventualmente, agora já prejuízos, já contabilizados em balanço no ano passado, contabilizados agora também. Então, a gente vê com muita preocupação de que não há, de parte dos representantes do outro lado, ali do Paço Municipal, qualquer sensibilização no sentido de resolver o problema. Eu me acho, entendo, que, de repente, nós, lá em outubro do ano passado, não elegemos um prefeito, né? Elegemos um reizinho, né? Tem ali do outro lado do Paço Municipal um reizinho e os seus asseclas, né? A corte que o cerca, né? E que o endeusa, né? A sua imagem e semelhança. E os que eventualmente discordam são simplesmente isolados. A situação colocada aqui chega a ser uma coisa ridícula, né? Essa questão do vice-prefeito, né? Escolhido pessoalmente por ele para compor a sua chapa, né? E o isolamento que foi colocado o seu vice-prefeito, né? Eu, em várias oportunidades aqui, a gente percebe, né, a agonia do vice-prefeito, tentando ajudar, está presente aqui na casa seguidamente, né? Mas eu tenho dito para todo o meu pessoal, esse é um problema deles, né? É um problema deles, não é um problema nosso, da Câmara Municipal, né? Não é um problema nosso da Câmara Municipal, essa questão da relação do prefeito com o vice-prefeito. Permite uma pequena parte. Então, nesse sentido, estão tentando nos colocar no nosso colo o problema da escolha do vice-prefeito também. Não, no nosso colo não. Isso é problema do PG, é um problema dele. Ele escolheu a dedo, vereador Rodrigo. A dedo, não, o senhor vai ser o meu vice, né? Então, pois não, vereador Renato? Eu só vejo a questão do vice-prefeito, o que ele estava fazendo, esse diálogo, essa intermediação que ele estava fazendo com a Câmara, isso estava achando importante, vereador Friis, porque o que nós se ouve mais nessa casa, não sei se dá para dizer que é unanimidade que a gente quer diálogo, é que o senhor está falando, diálogo com o funcionário público, diálogo com os médicos, diálogo com a Visat, enfim, a gente só, num primeiro momento, se ele vai dizer não, é isso, no plano de governo, é esse o plano de governo, não vou conversar com ninguém, é isso mesmo, aqui o prato está feito e pronto. Então, nós, o vice-prefeito, então, na figura dele, ou outra pessoa, pode ser o chefe de gabinete, alguém que venha fazer essa interlocução com o Poder Legislativo, né? Que todos, daqui a Brasília, sempre teve os seus interlocutores, né? Então, nossa preocupação é com esse sentido. Obrigado, vereador Friis. E, aliás, eu sei que outros vereadores vão abordar esse tema, mas a questão
dos acontecimentos em São Francisco de Paula e a conversa que circulou na casa de que o vice-prefeito encaminhou uma solicitação à Guarda Municipal requerendo um veículo para se dirigir a São Francisco de Paula para prestar solidariedade àquela comunidade, e o vice-prefeito parece que participa da Defesa Civil. Concluindo, senhor presidente, aí o prefeito ou o secretário de segurança negar o veículo, e aí o vice-prefeito ter que se socorrer da brigada militar para conseguir um veículo para ir a São Francisco, essa chega a ser assintosa, né? A falta de respeito, né, do prefeito eleito para com os seus próprios pares, né? Que ali a quá comando mi, né? Eu acho que esse termo aqui está pegando bem, né? Quá comando mi, né? Do iote deve estar se esbaldando a hora que ele voltar mais firme aí, né, com relação a isso, né? Então, senhor prefeito, senhor presidente, senhores vereadores, de fato, o senhor prefeito continua pecando, né, naquilo que o vossa senhoria diz, vereador Renato, diálogo, zero, né? Nota zero, que ele dizia na escolinha do professor Raimundo lá.